Saudações africanas, afrocêntricas a todos os meus alunos queridos e queridas do Núcleo Valongo. Nós estamos começando aqui essa segunda parte da aula de cidadania sobre os 7 atos oficiais que decretaram a marginalização do povo negro no Brasil. E já começo fazendo as considerações iniciais, relembrando, a importância da aula de cultura e cidadania dentro do projeto Educafro, dentro das nossas propostas político-pedagógicas, da estrutura pedagógica do projeto, e dizer que é importante que vocês ouçam, vejam, debatam essas aulas para que a gente possa ter uma evolução do nosso senso crítico dentro do projeto e dentro das nossas vidas, né? Isso é muito importante para nós porque, como eu já disse na primeira parte do vídeo, não basta entrar na universidade, né? A gente tem que pensar como que a gente vai estabelecer as nossas relações de agora em diante, considerando que trazemos à luz algumas informações que muitos de vocês não tinham, né? E agora estão tendo, ou se já tinham, não faziam um debate do ponto de vista crítico como a gente pretende que vocês façam a partir de agora. Né? Então, quando o Frei Davi idealiza esse texto, os 7 atos, e coloca logo na introdução a importância de uma lei como a 10.639, né? Que eu já fiz aquela observação jurídica, que hoje é a Lei 11.645 de 2008, que obriga a todas as escolas o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Isso é de fundamental importância porque a gente não tem esse tipo de ensino, esse tipo de educação, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior. A gente não tem essas informações, não é possível que num país como o Brasil, onde metade ou mais da metade da população é negra, né, conforme o critério do IBGE, autodeclarada preta ou parda, a soma desses é o que a gente chama de população negra no Brasil. Não é possível que essa população não tenha nenhuma referência histórica, principalmente positiva, da história da África, né? Ou da história do negro na construção da sociedade brasileira. Né? Não podemos ser resumidos a duas linhas, né? Não podemos ser resumidos ao Quilombo dos Palmares e a Zumbi, de uma forma inclusive pejorativa, e a abolição da escravatura, e ainda remetida a uma pessoa branca, como a Princesa Isabel, né? Ignorando toda uma luta quilombola, toda uma luta contra a escravidão. Então a gente precisa fazer as considerações sobre todo esse processo de construção da sociedade brasileira, em especial na época da escravidão, como se deram essas relações, como elas foram construídas. Então o Frei Davi ele dá um salto de qualidade muito importante nessa discussão, porque ele coloca no papel uma série de pesquisas, uma série de observações, né, nesse texto que a gente chama de 7 atos, que vão suscitar muitas outras, é óbvio, e que a gente também não tem a pretensão de aprofundar aqui sem qualidade. Né? Então a gente vai fazer algumas considerações sobre os 7 atos, fazer algumas relações com algumas outras informações, mas a nossa principal proposta aqui hoje é que a gente saia daqui nessa segunda parte da aula com os 7 atos absolutamente discutidos. Né? Então, se na primeira parte da aula eu citei-os, nessa segunda parte eu quero fazer uma breve consideração sobre cada um dos atos e como se dá cada um deles dentro desse processo de escravização, de subjugação de seres humanos, dito iguais perante a lei, mas naquela época com uma escravidão que fazia com que a própria lei se contradissesse. Né? Então é interessante a gente pensar como é que se deu a escravidão, como é que esses 7 atos podem colaborar com a gente, como é que uma lei como a 11.645 fará essa observação, porque nós temos uma lei que não é cumprida na prática, as escolas não a cumprem, a gente precisa pensar que tipo de material os professores têm em mãos, que tipo de abordagem eles trabalham. Então não é uma discussão somente pedagógica, é uma discussão onde várias ciências entram para a gente poder pensar
em tocar nesse assunto que é uma ferida social, né? É uma chaga do povo brasileiro, a escravidão, que durante muito tempo não foi tocada, que seja tocada de uma forma onde todos nós saiamos com um pouco mais de, não só de informação, mas de senso crítico sobre esse processo, né? Não dá para nós negros continuarmos sendo os maiores prejudicados nessas relações sociais brasileiras, considerando toda a importância da comunidade negra, da comunidade africana e afro-brasileira no processo de construção da sociedade brasileira. A gente não admite mais isso e nós estamos aí trabalhando bastante para que todos os nossos alunos entendam esse processo, e é importante que a gente diga que o racismo não é um problema somente do negro, o racismo é um problema de toda a sociedade, né? Então inclusive de brancos, né? Então a gente precisa pensar que, independente de estarmos numa sociedade mestiça como a brasileira, o racismo é um problema dessa sociedade. Ele é estrutural, como eu disse na primeira parte desse vídeo, das nossas relações na sociedade brasileira. Então estamos aqui para dar uma lida nesse texto, ao mesmo tempo fazendo algumas observações e considerações que, no caso aqui, a gente pode acrescentar ao texto e fazer com que vocês, alunos, consigam, de algum modo, entender esse texto, a proposta dele, e absorver alguma coisa para os seus acúmulos, para os seus saberes, e que sirva de algum modo, num futuro bem próximo, positivamente para vocês. Bom, Frei Davi, na introdução, como eu falei aquele dia e já repeti hoje, ele fala um pouco dessa questão da importância da Lei 10.639. A Lei 10.639 de 2003, né, é uma lei que obriga a história e a cultura africana e afro-brasileira nas escolas, e depois vem a revogação tácita dessa com a Lei 11.645, que inclui também a história e cultura indígena. A obrigatoriedade das escolas falarem isso para toda a população brasileira. Nós somos formados de várias matrizes etnoculturais, e essas matrizes precisam ser de algum modo colocadas nesse processo de ensino e aprendizagem do povo brasileiro, para que não caiamos nas armadilhas do racismo, da discriminação racial e do preconceito racial. Então, é interessante o Frei Davi já começar falando dessa lei. É uma lei que a gente vai ter um tema de cidadania só para ela, né? Alguns convidados e algumas voluntárias do próprio projeto falarão, gravarão ou darão essa aula pessoalmente, presencialmente, né? Torcemos para que essa pandemia seja controlada, para que esse isolamento social termine o mais rápido possível, para que a gente possa voltar à normalidade dentro do convívio das nossas vidas na sociedade brasileira. Mas por hora a gente está gravando, nós estamos mandando, né, essas aulas em forma de videoaula para que vocês estudem em casa e possam adquirir os conhecimentos importantes necessários para passarem nos vestibulares que vocês almejam, né? E que a gente também cumpra o nosso papel enquanto voluntário dentro do projeto político-pedagógico do Educafro, de trabalhar todas essas frentes, né? As 12 quem cai no vestibular, mais cultura e cidadania e orientação vocacional. Então, em cultura e cidadania, nós estamos falando hoje dos 7 atos oficiais que decretaram a marginalização do povo negro no Brasil. E aí o Frei Davi coloca como primeiro ato a implantação da escravidão no Brasil. Logo de cara, o Frei Davi é muito feliz nesse primeiro ato, porque ele já, logo de cara, mesmo sendo um frei católico, né, um frei franciscano da Igreja Católica, ele coloca na autocrítica e na meia-culpa a participação da Igreja Católica nesse processo de escravidão africana em solo brasileiro, né? Ele cita uma bula, que é a Bula Dum Diversas, de 16 de junho de 1452, que tem o seguinte texto, né? Na verdade é o Papa Nicolau que declara ao rei de Portugal Afonso V, ipsi literis aqui, né? Ipsi verbis aqui. Nós lhe concedemos, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão, e apropriar e converter em seu uso e proveito de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpétuo, os supramencionados reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades,
possessões e bens semelhantes. E em 8 de janeiro de 1554, esses poderes, né, foram estendidos aos reis da Espanha. Ou seja, né, então a participação da Igreja Católica no processo de implantação e manutenção da escravidão negra africana, né, em solo brasileiro, principalmente a partir do século XVI, né, tem essa... É óbvio que se deu de várias formas, né? Mas tem nessa relação entre a Igreja Católica e o Estado uma observação muito bem colocada do Frei Davi, né? Esse texto, Sete Atos, ele cita essa questão e é óbvio que a gente pode trazer alguns dos nossos conhecimentos também da história, né? E colocar aqui que essa união, inclusive, ela teve uma formalidade, né? O que a gente pode chamar de padroado real, né? Onde a Igreja Católica, em troca de uma exclusividade numa ação evangelizadora em solo, né, brasileiro, se submete, né, se subordinava, na verdade, ao Estado português, né? É interessante isso, porque perceba como algumas das instituições sociais que vocês estudarão lá em sociologia, em história, em geografia, que fundam e caracterizam a sociedade como sociedade, elas já estão se comunicando para pensar como administrar aquela sociedade, né? Se fosse uma aula de sociologia, a gente falaria um pouco das instituições sociais, né? Como Durkheim estudou, né? Como ele colocou, e entre outros teóricos da ciência social, que algumas instituições sociais são importantes para que a gente caracterize aquele grupo como uma sociedade, né? Então a igreja e o Estado, né? A igreja e o governo são duas dessas instituições. E aqui é importante dizer que a gente fará várias relações entre os Sete Atos e a escravidão negra no Brasil, e a gente precisa pensar como isso se deu no contexto de Portugal, Espanha e América, né? Porque o padroado real, a devastação do continente africano, a forma exploratória como se deu a colonização do Brasil, são algumas dos conceitos que vocês alunos precisam levar, principalmente para o vestibular e até para entender um pouco como é que se dá o racismo no Brasil, né? Como é que ele foi fundado, como é que ele foi criado, de onde que ele vem, como é que é esse processo de escravização ele se deu, né? Quais são as tecnologias, por exemplo, que aqui chegaram e não vieram via Europa, né? Vieram via África, como por exemplo a tecnologia do ferro, né? Quem dominava a tecnologia do ferro eram os africanos, né? E como que esse poder colonial utilizou a igreja para impor seus interesses escravocratas, né? Então a gente precisa fazer essas relações, fazer essas reflexões, e o texto do Frei Davi aqui é um texto bem interessante nesse sentido, para colocar para a gente essa questão. O texto do Frei Davi ele traz uma informação bem interessante, que em algum momento, mais especificamente no século XVII, o Papa Urbano VIII, ele solta uma nota, enfim, um documento, determinando que qualquer católico, qualquer cristão que escravizasse alguém deveria ser expulso da igreja. Mas é óbvio que esse documento foi ignorado pelo poder colonial, né? E aqui eu vou dar um salto lá para frente e depois eu volto, né? Da mesma forma como uma lei brasileira em 1831, a Lei Feijó, ela também foi ignorada pelo poder da época, né? É uma lei que já tinha nela a proposta, uma proposta, né, de proibição de tráfico de escravos, mas que foi absolutamente ignorada pelo Estado brasileiro à época, pelo poder colonial, pelo já império, inclusive, né? Ou seja, os interesses econômicos, os interesses de determinadas classes, desde sempre fazendo lei, né, dizendo de quem era o direito naquela sociedade. Então, voltando, né, para a gente concluir a implantação oficial da escravidão no Brasil, né, o poder colonial utilizou a igreja, né, para fazer essa justificativa, né, como naquela parte que eu li, lá dos sarracenos e pagãos, ou seja, todos aqueles que não eram cristãos, né, como pessoas
autorizadas a serem escravizadas, né? Interessante esse olhar, né? Então, esse verdadeiro massacre, né, de populações africanas e indígenas, que é bom que se diga, mas óbvio que o nosso foco aqui é a questão da escravidão africana, nesses documentos, principalmente nesses documentos da igreja e do poder colonial, a gente pode perceber como isso foi agressivo, como isso foi violento, como isso foi desumano com uma determinada parte da população mundial, que era a população africana, né? Então, o Frei Davi é muito feliz nesse primeiro ato, porque ele já, quando ele coloca a palavra implantação oficial da escravidão, ele traz à baila duas instituições sociais que na época, desculpa, eram fundamentais para qualquer relação social, o Estado e a Igreja, né? Bom, a segunda lei, o segundo ato oficial, né, uma lei complementar à Constituição de 1824, também podemos falar um pouquinho de que era o contexto da escravidão, como é que era o contexto da independência do Brasil, né? E como é que era o contexto com o qual essa Constituição foi colocada, né? Então, assim, a gente costuma dizer, né, não só no ativismo, mas até algumas ciências já admitem isso, que o Brasil, ele carece de um projeto de nação, né? Nós somos um país que não é uma nação, né? E como é que se dá isso, né? A gente, do ponto de vista das ciências sociais, nós somos um estado, sim, que temos um território onde habita uma população que é governada, né, com soberania, que tem reconhecimento internacional. Esse é um Estado, né, segundo a ciência social. E a partir da independência do Brasil, em 1822, que só é reconhecida por Portugal em 1825, e com a mediação da Inglaterra, né, Inglaterra, potência, o império da época, né, superpotência da época, desde a independência do Brasil, que o próprio Brasil, nessa relação, né, nesse trinômio Portugal, Inglaterra e Brasil, já existe uma intenção de libertação dos escravizados, né, dos escravizados. Por quê? Porque Portugal, desculpa, Inglaterra sai, entra no século XIX como uma potência, como berço da Revolução Industrial, né, como uma potência que já está pensando num capitalismo de mercado, né, que precisa de mercados para os seus produtos, e a escravidão atrapalha essa relação, né, atrapalha essa relação de trabalho, atrapalha essa relação mercadológica. Então, a Inglaterra precisa de mercados, a Inglaterra precisa mercados para os seus produtos, precisa de exterminar de algum modo toda e qualquer forma de mão de obra ou de relação de trabalho que faça com que ela não consiga alcançar seus objetivos. Então, já vem dentro dessa proposta da Inglaterra o interesse pelo Brasil, né? Então, se a gente fosse estudar somente a escravidão africana no Brasil, a escravidão negra no Brasil, a gente vai perceber que em muitos momentos a Inglaterra até tem um termo que a gente utiliza, a Lei Feijó, inclusive, que eu citei, tem esse termo que é a lei para inglês ver, né? Porque é a lei que não pega no Brasil, mas de algum modo tenta trabalhar essa questão da libertação da escravatura, né? Então, a gente tem uma sociedade brasileira, um país recém-independente, que é o Brasil, em 1822, e que precisa de uma lei maior, né? De uma Carta Magna. Então, a Constituição ela vem, e é óbvio que nessa Constituição, uma das coisas principais, né, é organizar o território nacional, né, juridicamente, politicamente, socialmente, né? Então, a Constituição ela tem essa intenção, esse desenho, essa proposta, né? Todas as nossas 7 constituições, né, tem alguns juristas dizem que são 8, né, por conta daquela emenda de 1967.
eu entendo que são 7, todas as constituições, de algum modo, elas desenham como o Estado brasileiro se organiza e funciona, né? Então, na primeira não é diferente. E já na primeira, né, essa questão da educação é algo que chama a nossa atenção, porque desde o começo desse processo, para organizar a educação no Brasil, existe uma proibição explícita de negros de acesso às escolas, né? Então, essa lei complementar à Constituição de 1824, que o Frei Davi habilmente coloca como segundo ato, né? Então, é o que? É a proibição de negros, né? Com todos os nomes que o africano, o escravizado tinha e teve desde 1520, 1530 até a abolição da escravatura. Existem legislações que demonstram que somente os cidadãos teriam acesso a determinados direitos. Então, não só a Constituição, né? A Constituição de 1824 ela já trabalha essa questão, né? Então, nesse processo de construção da nação brasileira, a questão da educação ela já vem no segundo ato para mostrar que desde lá de trás, desde que o Brasil é Brasil, né, pós-colônia, desde que o Brasil é Brasil, desde 1822, que o acesso à educação ele só é permitido àqueles que são considerados cidadãos, né? E o negro, ainda escravizado, nem de longe era considerado um cidadão. Então, tá lá na Constituição, né? Vou ler até um trecho aqui: a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Entre os cidadãos, né, estavam excluídos os escravos, né? E teve até uma lei, né, em 1827, sobre instrução, que falava assim, ó: em todas as cidades, vilas e lugares populosos haverá escolas de primeiras letras que forem necessárias. Definir ainda questões relacionadas ao pagamento e formação de professores, conteúdos, métodos de ensino, mas não havia menção ao tipo de aluno esperado, né? Então, percebam como a legislação ela já está trabalhando num nível que nós dos movimentos sociais até falamos, né? Porque é lei para quem, né? Hoje em dia, em 2020, a gente questiona o alcance de determinadas legislações. Elas não são para todos, né? A igualdade formal, que está lá na nossa Constituição de 1988, né? Todos somos iguais perante a lei, né? O que é igualdade e o que é lei? Qual é o alcance desses dois conceitos, né? Do ponto de vista prático, né? Não do ponto de vista teórico, né? Então, desde 1824 que a gente tem esse problema na sociedade brasileira. Então, é óbvio que numa aula de cultura e cidadania a gente está trabalhando a desigualdade social. Nesse primeiro momento, considerando a cor da pele, a raça, né? Mas óbvio que, como eu já falei no primeiro vídeo, a classe vem também fazendo esse debate, né? Então é raça e classe no primeiro momento, nessas primeiras análises, e depois a gente vai aprofundando com outros, como dizem alguns pesquisadores, marcadores sociais da diferença, né? Então, a gente nesse primeiro momento está trabalhando essa questão da educação, no segundo ato, né? E tem até uma outra informação interessante aqui, né? Alterando a Constituição, o ato adicional de 1834, marco fundamental e determinante na organização da educação brasileira, né? Como disse Castanha na sua obra em 2006, criou assembleias provinciais, dentre cujas atribuições estava legislar sobre a instrução pública. Desde então, questões como criação e organização de escolas, formação e atuação de professores, inspeção, papapá, né? E aí, né, e tratava, por exemplo, da questão de como funcionavam as matrículas nessas escolas, né? E também está aqui, ó, também em relação aos alunos, os legisladores determinavam quem podia se matricular ou frequentar a escola. E a partir de critérios de gênero, olha só os marcadores aí, né? Gênero, idade, condição de saúde, ser portador ou sofrer moléstia contagiosa, e condição jurídica ou racial, se era livre, liberto, escravo, ingênuo, preto, filho de africano livre. A análise dessa construção ajuda na compreensão da institucionalização da educação e ilumina possibilidades de experiências negras, né? Então percebam como o acesso à educação desde o primeiro momento que o Brasil é considerado país de algum modo, é fator impeditivo
para que nós chegássemos aos bancos escolares. Então, Frei Davi ele traz aqui no texto uma referência que ele coloca aqui, que é interessante para a gente, que vem do livro Negro no Brasil, do Chiavenato, né? E pela legislação do Império, os negros não podiam frequentar escolas, pois eram considerados doentes de moléstias contagiosas. Percebam, né? Ele ainda continua, Frei, falando assim: os poderosos do Brasil sabiam que o acesso ao poder, ao saber, sempre foi uma alavanca de ascensão social. O Educafro fala isso, né? Nós do Educafro falamos na nossa aula inaugural, na nossa acolhida, que a educação ao lado do trabalho são as duas possibilidades de ascensão social, política, cultural, econômica, e que são nelas que nós apostamos, né? Mais óbvio que mais na educação mesmo. E então, quando o Frei Davi coloca isso, né, ele fala que esse projeto político de nação que nunca conseguiu sair do papel é um projeto racista, né? É um projeto que a gente precisa pensar a todo instante como é que esse cabedal de legislação ele até hoje nos impede de acessar alguns espaços de poder, né? Então, essa lei complementar à Constituição, que regulamenta como a educação se daria no Brasil, a instrução, e fazendo com que negros, né, de uma forma geral, não tivessem acesso ao banco escolar, é algo que realmente faz com que a gente reflita de uma forma interessante sobre as condições de marginalização do negro no Brasil desde sempre, né? Importante dizer que é uma época que o Brasil já era independente, que já era um país, mas ainda a escravidão era algo legal, né? Então, essa Constituição, agora eu estou lembrando de alguns colegas juristas falando, né? Era uma Constituição que já começa numa contradição que é fundante no Brasil, né? Essa contradição paradoxa, me permitam a redundância, paradoxal, né? De que é um país onde a gente fala de uma Constituição que fala de igualdade, mas ainda tem escravidão nessa mesma Constituição. É uma Constituição que fala de liberdade, né? Nós estamos independentes, né, de uma metrópole, somos um país, mas falamos de escravidão sem problema nenhum, né? Então, é óbvio que todas essas nossas relações sociais, eu vou falar assim, acho que em todos os meus vídeos, né, se eu conseguir lembrar, né, porque é muita coisa, a hipocrisia no Brasil, ela reina, né, em todas as nossas relações sociais. Por quê? Porque muitas coisas não tá na letra da lei, mas na prática ela tá. E quando ela não tá na letra da lei, na prática ela acontece, mas não é de uma forma explícita, né? A gente tem um pouco daquilo que eu costumo dizer na informalidade das aulas, né? O Júlio não gosta de fulano, mas na frente do fulano, o Júlio é o melhor amigo do fulano. Quando ele vira as costas, o Júlio vai lá e fala mal dele. Então, assim, o racismo no Brasil é um pouco assim, né? Todos somos iguais, eu até tenho um amigo negro, né? O meu melhor amigo é um negrão, né? Então, a gente precisa repensar como essas relações sociais estão colocadas no Brasil. E é por isso que os 7 atos, eles estudam determinados atos importantes para que a gente possa entender essa lógica. E o terceiro ato é um ato também bem interessante, né? A gente já está falando de 1850, metade do século XIX, né? Se a gente for falar de escravidão negra no Brasil, até 1850 aproximadamente, a gente tem uma influência inglesa e a gente está trabalhando numa linha de pensar a proibição do tráfico humano. Já a partir de 1850, não. A gente já começa a pensar em falar de libertação da escravidão, né? Então, algumas das legislações já apontam para esses dois caminhos, quando a gente for fazer as relações ou quando a gente for falar especificamente de escravidão, né? Mas eu faço essa consideração desde agora, porque nos próximos atos que o Frei Davi colocou no texto, a gente tem essa percepção, né? Então, a gente tem nesse terceiro ato a lei de terras, né? É uma lei de 1850, né? É uma das primeiras leis após a independência do Brasil, né? E que fale sobre direito agrário, né? Porque
Agora vem aquela observação sempre do ponto de vista histórico, até para contribuir, né, um pouco. As capitanias hereditárias, a lei das Sesmarias, né, que organizava como as terras eram divididas no Brasil, né, e o fomento, a produção agrária, etc., vinha a partir dessas Sesmarias. Com a lei de terras, né, é uma legislação específica da questão fundiária mesmo, né, e é uma lei que estabelecia que a compra como a única forma de acesso à terra e abolir em definitivo o regime de sesmarias. Então, ou seja, você só pode ter um pedaço de terra no Brasil se você comprá-la, né? E isso foi uma forma, inclusive, até de pensar como que os negros estavam lidando com essa questão, no sentido de acesso à terra, que é algo importante também, né? Se a gente for pensar a sequência dos atos, a gente falou de educação, agora a gente está falando de terra, de moradia. É um problema da sociedade brasileira até hoje, né? É a tão sonhada reforma agrária que nunca aconteceu de fato, né? Então, e aí não tem como a gente vai falar de moradia, de territorialidade, sem a gente falar de quilombo, por exemplo, né? Então, pensar que todo o litoral brasileiro, o Frei Davi fala isso no texto também, era povoado por quilombos, né? E assim, era uma forma diferente de organização social. A gente vai trazer alguns convidados para falar mais especificamente disso também, né? É, E quando a gente fala que era uma forma diferente de organização social, porque tudo era comum a todos, né? É óbvio que existe hierarquia, tem algumas polêmicas aí falando sobre quilombo, escravidão, etc. Mas a forma como eles produziam os produtos, a forma como eles lidavam economicamente com essas questões, alguns quilombos tinham relações, inclusive, com vilas próximas, né? Relações econômicas, né? Então, e aí você vê a reação do sistema, percebendo que a forma como negros e brancos pobres lidavam com essas terras, né, estabeleceu algum tipo de legislação para barrar um pouco, né, esse crescimento de poder econômico, né? Existe uma preocupação muito grande com as formas com as quais o negro poderia reagir à escravidão, né? É óbvio que sempre foi uma sombra que perturbou a branquitude, né, que é um termo, né, que a gente pode associar a poder colonial, enfim, a Estado brasileiro, seja antes ou depois da independência, enfim, foi o que aconteceu no Haiti, né? A Revolução do Haiti, a haitiniz, me confundi agora com o termo, me enrolei. A haitinização que poderia ocorrer no Brasil, né? Em relação ao Haiti, que foi uma revolução, né, de escravizados contra seus senhores, né? Então tinha uma preocupação muito grande no Brasil que isso pudesse acontecer, né? Então isso sem dizer também que muitos dos brancos do interior estavam perdendo a sua mão de obra, né? Porque nesses quilombos ou nessas terras conseguidas de outras maneiras, o negro estava fazendo com que ele fosse dono do seu pedaço de terra, da sua produção e das relações econômicas, né? Então, é interessante como essa lei de terras ela veio e a partir dela o exército brasileiro tem uma nova função que é destruir esses quilombos, né? Destruir esses quilombos, levar negros de volta para a fazenda dos brancos. Então essa relação entre terra e poder econômico é uma relação que desde sempre, na verdade, a história como um todo, né, ela traz essa relação entre a territorialidade e o poder, né? Geografia trabalha muito essa questão, né? E o exército, o Frei Davi coloca aqui no texto, né, se ocupou dessa tarefa até 25 de outubro de 1887, quando um setor solidário ao povo negro cria uma crise interna no exército e comunica o império que não mais admitirá que este seja usado para perseguir negros que derramaram seu sangue defendendo o Brasil na Guerra do Paraguai. Então percebam como essas questões elas se relacionam com a forma como o Brasil é construído, é estruturado
E, e aí a gente, lógico que a gente teoriza assim, é uma hipótese bem interessante de como que essa lei de terras ela veio como uma resposta a essa organização social e política, econômica, territorial de negros escravizados, mas fugidos, né, revoltosos, quilombolas, que estavam implantando uma nova forma de relação social a partir de uma terra própria. Né? Então, essa lei de terras foi o terceiro ato, né, oficial que decretou a marginalização do negro no Brasil, né, e foi em 1850. É interessante dizer, né, que essa lei ela foi dada no mesmo ano que a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Né? Então, é uma lei, é, e aí eu gostaria de fazer uma outra relação também, porque tinha uma lei inglesa chamada Brazilian Act, né? Essa lei de 1845, ela autorizava a Inglaterra a fazer intervenção em águas brasileiras e navios que ainda estivessem trazendo africanos escravizados para o Brasil. Né? Então, essa lei Eusébio de Queiroz foi uma resposta a essa lei, né, que era uma lei que, de algum modo, né, desrespeitava a soberania do Brasil, né, a soberania do Brasil em seu território, na sua jurisdição. E aí é interessante a gente pensar que, ao mesmo tempo que existe uma luta interna pela abolição da escravatura, tem esses interesses econômicos, né, orbitando dentro e fora do Brasil, de algum modo, numa relação que não tem como a gente fugir dela, que é raça e classe, né? Que é liberdade, capitalismo, e a Inglaterra está ali interessada nesse mercado gigante que é o Brasil. Né? E aí, uma última observação que o Frei faz nesse texto sobre a lei de terras é que essa lei ela não foi usada contra os europeus. Né? Segundo a coleção Biblioteca do Exército, considerável parte dos imigrantes recebeu de graça, grandes pedaços de terras, sementes e dinheiro. Isto veio provar que a lei de terras tinha um objetivo definido: tirar do negro a possibilidade de crescimento econômico através do trabalho em terras próprias e embranquecer o país com a maciça entrada de europeus. Uma última observação que eu não acabei dando é que não só dentro dos quilombos que tinha organização negra trabalhando em terras e pensando no seu pedacinho de terra. Muitos negros alforriados, dialogando com seus ex-senhores, trabalhavam em determinadas terras, produzindo e comprando seu pedacinho de terra aos poucos, né? Ou fazendo algumas trocas nesse sentido. Então a lei de terras ela vem até para regulamentar um pouco isso. Né? Só compra se for à vista ou só compra se for desse jeito. Né? Trabalhando para depois ter a terra para você não pode. Então existia uma tentativa de variadas formas de brecar essa evolução econômica negra no Brasil. Né? E o Frei Davi costuma falar muito isso também, que é uma forma interessante da gente pensar como que tentou se impedir de variadas maneiras a formação de uma classe média negra no Brasil. Né? Então isso é uma coisa bem interessante que a gente precisa pensar. Bom, quarto ato oficial, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, do ponto de vista histórico, é uma guerra, é um massacre, na verdade, né? A Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai contra o país Paraguai, e Brasil, Argentina e Uruguai ainda tinham por trás a Inglaterra, né? Então, Solano Lopes, Paraguai, só para ajudar a galerinha aí em história, eles queriam um caminho para o mar, via Bacia do Prata, né? Sequestraram um navio brasileiro em novembro de 1869 ou 64, agora eu não me lembro, né? Mas a Guerra do Paraguai é interessante porque do ponto de vista racial, né, tem uma conotação bem interessante quando a gente está falando de Guerra do Paraguai. Por que a gente está falando de Guerra do Paraguai é interessante? Porque a gente precisa pensar que quem ia lutar na Guerra do Paraguai, né? O cidadão? Porque o negro não era cidadão, né? Então por que o negro foi lutar na Guerra do Paraguai, né? E esses negros que ao retornar, e eles foram, né,
a linha de frente do massacre, né, da guerra. Muitos não voltaram. O Frei Davi coloca um dado interessante aqui. Antes da Guerra do Paraguai, a população negra do Brasil era de 2 milhões e 500 mil pessoas, 45% do total da população. Depois da guerra, a população negra no Brasil se reduziu a 1 milhão e 500 mil e 15% da população brasileira, né? Durante a guerra, o exército brasileiro colocou nosso povo negro na frente do combate. Foi grande o número de mortos. Os poucos negros que sobraram vivos eram que sabiam manejar as armas do exército. E aí é interessante o que Caxias fala, né? Ele escreve para o imperador demonstrando temor sobre este fato. A sombra dessa guerra nada pode livrar-nos de que aquela imensa escravatura do Brasil deu o grito da sua divina e humanamente legítima liberdade, e tenha uma guerra interna como a do Haiti, de negros contra brancos, que sempre tem ameaçado o Brasil, né? E desaparece dele a eficacíssima e diminuta parte branca que há. Então percebam como a Guerra do Paraguai é mais um instrumento, né? Percebam como existe uma racialização muito prejudicial ao negro no Brasil, seja qualquer relação que nós estamos trabalhando, né? Então, que nós estejamos falando. Então, a Guerra do Paraguai, como quarto ato, ela é um ato interessante porque nesse ato a gente percebe como que, dependendo da conveniência e da oportunidade, o negro ele é submetido ao interesse capitalista, ao interesse de classe, ao interesse daquele Estado, que no caso é o Estado brasileiro. Bom, a quinta e a sexta, o quinto e o sexto ato são duas leis, né, já da segunda metade do século XIX, né, de 1850 para frente. São duas legislações, né, que a gente trabalha com muita... Essas a gente ouviu falar na escola, mas a gente ouviu um lado superficial e aquele lado que a branquitude permite que seja colocado, né? Que é o lado mais... colocando a branquitude, o homem branco como um homem bom, né? Aquele homem que pensou na liberdade das pessoas, né? E aí a gente precisa pensar, já fazendo a crítica até antes de citar esses dois atos, que eu vou falar deles em conjunto, a gente precisa pensar como mais do que a judicialização de algum direito ou a conquista de algum direito, como ele será operacionalizado na prática. Esse é o grande debate, né, da política brasileira, da política mundial, da política no que se refere à igualdade de direitos. Não basta garantirmos na lei, né? Igualdade formal é diferente de igualdade material. Então, mais para frente a gente vai voltar nesse tema, né? Mas agora a gente vai falar dessas duas leis, né? Então, em 1871 e em 1885, né, duas legislações já trabalhavam de algum modo a libertação de negros em solo brasileiro, mas de formas diferenciadas, né? O marcador da diferença aqui nessas duas leis é a questão da idade, né? A questão de quem era livre a partir do quê, né? Então, além do ventre livre, né, a Lei Rio Branco, né, entrega de filhos de escravos ao Estado aos 8 anos ou libertação aos 21, né? Olha como é que como o Frei Davi coloca aqui. Esta lei, até hoje, é ensinada nas escolas como uma lei boa. Toda criança que nascesse a partir daquela data nasceria livre. Na prática, esta lei separava as crianças de seus pais, desestruturando a família negra. Essa observação do Frei Davi é uma observação bem interessante, porque até hoje a gente sofre com a desestruturação da família negra em solo brasileiro. É importante dizer que a desestruturação da família negra já ocorre na captura, no sequestro em solo africano, né? Porque a gente sabe que dividir para comandar, misturaram as etnias, negros africanos escravizados quando chegaram no Brasil não foram todos para os mesmos lugares, né? Há uma discussão, um estudo bem interessante sobre essa questão da escravização no Brasil.
E essa desestruturação da família negra é algo que nos atinge até os dias de hoje, né? Então, grande parte da população negra e da população pobre brasileira sofre com essa desestruturação. E a lei do ventre livre, né? Uma lei que, a lei do homem bom, né? Toda criança que nascesse a partir daquela data seria livre, na verdade, ela separou famílias, né? Então, o governo abriu uma casa para acolher essas crianças. De cada 100 crianças que lá entravam, 80 morriam antes de completar o ano de idade, né? Então, de algum modo, ela tirava até a obrigação daquele senhor de engenho, daquele senhor da fazenda, de ajudar na criação, na educação daquela criança, né? E o objetivo dessa lei foi tirar a obrigação dos senhores de fazenda de criarem nossas crianças negras, pois já com 12 anos de idade saíam para o quilombo à procura de liberdade negada nas senzalas. Com esta lei surgiram, e olha só que interessante, né? Surgiram os primeiros menores abandonados do Brasil, né? E uma outra coisa que é interessante dizer é que em quase todas as igrejas do Brasil os padres tocaram sinos aplaudindo a assinatura desta lei. Então, mais do que a gente ter um ideal, é como esse ideal pode servir como uma forma de justiça social, né? Então, vocês perceberão que a Lei Áurea ela não será colocada como um dos 7 atos, porque é uma outra lei que também tem um pano de fundo bem difícil da gente fazer esse debate, e sem anacronismo, né? Como os nossos colegas da história dizem, né? A gente não pode condenar, por exemplo, uma pessoa negra que ficou feliz com a abolição da escravatura. Por mais que em 1888 menos de 10% dos negros ainda eram escravizados, né? Mas como ela se deu e se houve algum tipo de regulamentação dessa escravidão, dessa libertação, né? Então, a gente precisa pensar nisso. E aí, criticamente falando, a lei do ventre livre, ela traz essa proposta, né? Porque ela não traz essa proposta de regulamentação dessa ideia muito boa, né? Que todo mundo que nascesse a partir daquela data era livre, né? Então, e agora vamos falar de uma outra lei que também é muito hipócrita do ponto de vista da responsabilidade do Estado para com toda a sua população, que é a lei do sexagenário, né? A lei Saraiva-Cotegipe, de 1885. É uma lei, né, que libertação dos idosos aos 60 anos e proibição do tráfico interprovincial, mas do ponto de vista prático, qual o efeito que a gente tem numa lei que liberta todas as pessoas acima de 60 anos que eram escravizadas? Será que um escravizado durava até os 60 anos, gente? Né? Então, percebam como isso soa até um pouco hipócrita, né? De um humor assim, mordaz, de uma coisa meio que surreal, né? E a gente entende do ponto de vista crítico, né? Isso o Frei Davi cita no texto, que na verdade é uma lei, né, que tirava também a responsabilidade dos opressores, de cuidar daquelas pessoas de mais idade que certamente teriam algum tipo de doença. Se a gente for pensar a, o, a idade média com a qual um negro escravizado vivia no Brasil não passava de 35 anos, né? Então, é óbvio que quem chegasse a uma idade como essa não tinha mais nenhuma serventia do ponto de vista produtivo, né, na relação de trabalho, e ainda viu uma lei que na prática, é isso que é importante a gente entender, que é uma lei que na prática ela faz com que o senhor fazendeiro, o escravocrata, ele ainda não tenha nenhum tipo de responsabilidade sobre aquele ser humano, né? Então, e por outro lado, né, o Estado não estava fazendo nenhum tipo de intervenção para garantir o direito daquela pessoa de liberdade, de dignidade, né? Aqueles direitos que a gente chama de direitos humanos, né? Então é uma outra lei que traz uma outra reflexão importante para nós, que é uma lei que traz as primeiras pessoas em situação de rua do Brasil, né? Se a gente for pensar bem, né? E, e agora caminhando para o sétimo ato, que é um ato também interessante da gente pensar, porque vem numa data
muito perspicaz, né? Porque é o decreto 528 das imigrações europeias. É um decreto que a data dele é 28 de junho de 1890. Então, percebam a sequência, né? 1888, escravidão, libertação da escravatura. 1889, proclamação da República. Então, o Brasil deixa de ser um império. O Brasil, a partir de agora, passa a ser uma república, né? A gente costuma dar essa aula lá na sociologia, na geografia, o res publicae, né? A coisa pública. Então, o Brasil passa a ter uma organização estatal, já pendendo para o que a gente conhece como democracia republicana, né? Então, onde todas as liberdades precisam ser de fato liberdades, e aí a escravidão não cabia, né? Então é um projeto político mesmo, né? Só que é um projeto político de garantia de privilégios, numa discussão que a gente vai fazer no outro momento. Mas por que a gente precisa pensar essa cronologia, né? Porque 1888, vou repetir, libertação da escravatura. 1889, proclamação da República. E aí tem toda uma regulamentação, da mesma forma que eu falei lá no segundo ato, que quando o Brasil foi independente, virou, né, um país e tal, mas ainda império, agora, enquanto república, tinha que ter uma legislação que organizasse territorialmente, jurídico, politicamente e socialmente o Brasil. Então, a partir de 1890, a gente tem uma proposta de país, né, que tinha como um dos pontos chaves a industrialização, né, e quando a gente fala de industrialização, a gente precisa pensar em duas coisas, né, do ponto de vista da geografia, né, matéria-prima e mão de obra, né. Aí eu fico pensando, né, matéria-prima, mão de obra não era problema, né, porque os negros escravizados e agora recém-libertos estavam aí, né. Agora, matéria-prima também, porque o Brasil, né, sempre foi uma terra que tinha de tudo. Mas será que a branquitude, o Estado brasileiro, daria emprego a pessoas negras se sempre houve um medo de uma classe média negra, de poder econômico na mão de negros? Né? E é óbvio que nesse momento, a gente vai voltar nessa discussão em algumas outras aulas, a gente está finalizando o século XIX, né? O racismo agora já tinha ciência provando a hierarquização de seres humanos, né? A própria sociologia foi refém dessa discussão, o darwinismo social. Então, a gente costuma até dizer que o racismo no Brasil, ele tem um tripé, né? A miscigenação, o racismo científico e a ideologia do embranquecimento, né? Então são essas três coisas que, de algum modo, elas vão trabalhar no imaginário coletivo para reproduzir e manter as desigualdades entre negros e brancos no Brasil, né? Então, e o racismo científico, ele é uma desse tripé, né? Então, por que a gente está falando disso? Porque de todas as maneiras diferentes que a gente possa imaginar, o Estado brasileiro impediu que o negro brasileiro, que o negro africano em solo brasileiro, descendente desse africano, pudesse de algum modo acessar algum espaço de poder, né? Então, esse decreto das imigrações europeias, né, ele era um decreto que promovia a reabertura do país às imigrações europeias e definia que negros e asiáticos só poderiam entrar no Brasil com autorização do Congresso. Esta nova remessa de europeus vai ocupar os trabalhos nas nascentes indústrias paulistas e assim os europeus pobres são usados mais uma vez para marginalizar o povo negro no Brasil. Ou seja, né, então, muitos desses europeus que aqui chegaram, em especial italianos e alemães, já chegaram até com carteira de trabalho assinada, pedaço de terra determinada, ao passo que o negro ficou a marginalização. Importante dizer também que em 1890 o Código Penal brasileiro
ele também já trazia a legislação proibindo muitos costumes, culturalmente falando, do brasileiro, do negro no Brasil, né? Então colocava capoeira na ilegalidade, colocava candomblé também. Então percebam como é uma tentativa, tem um teórico que usa um termo, Frantz Fanon, que é o sufocamento, né? Por todos os lados, e aí a gente vê as periferias sendo criadas, os morros, com essa parcela de negros recém-libertos, né? Esse processo de sufocamento social, né? Que a gente percebe aí. Gente, eu não sei se foi o Frantz Fanon que falou de sufocamento, não. Fiquei na dúvida agora. No outro vídeo eu volto para comentar se foi ele ou não. Mas percebam como porque é importante se a gente cita alguém, a gente precisa ter certeza de que a gente está citando para não incorrer em erro. Mas esse processo de sufocamento do negro brasileiro é algo que funciona até hoje com a gente, né? Por exemplo, nós estamos amontoados nas periferias. Quando a gente ocupa algum espaço de poder, a gente continua sendo, de todo modo, pela branquitude, sendo achatado, sendo esmagado naquele espaço, ou falando, esse espaço não é seu, né? Então, esses lugares sociais, esses papéis sociais, que a gente depois vai estudar com bastante propriedade em outras aulas, como por exemplo a aula que a gente for falar de embranquecimento e miscigenação, que a gente vai citar Gilberto Freire em um livro bem interessante chamado Casa Grande Senzala. A gente está falando disso, os papéis sociais que estão determinados para o negro, para o pobre no Brasil. E aí a gente também traz outros marcadores para essa discussão, como a questão de gênero também, que é bem interessante, né? Mas que a gente precisa pensar. Né? E concluindo, já indo para o término dessa conversa, é interessante a gente pensar que esses 7 atos que o Frei Davi coloca aqui são 7 atos que de algum modo marcam, por isso que a gente chama marco regulatório, porque eles regulamentam como a questão do negro foi colocada no Brasil. Então, percebam vocês, o primeiro ato, a implantação da escravidão no Brasil e a relação entre Estado e Igreja, né? Essa opressão, né? Essa questão da aculturação, que a gente também vai discutir quando a gente for falar de racismo. O segundo ato, a Lei Complementar à Constituição de 1824, que trata do acesso à educação. Né? O terceiro ato, a Lei de Terras, o acesso à terra. O quarto ato, a Guerra do Paraguai, né? Essa questão de cidadania, como é que é isso? Como é que é a defesa do território por pessoas que nem consideradas cidadãs eram. Mas na hora de defender a soberania nacional, defender o Brasil, elas foram colocadas à frente, né? Como em outras guerras também, né? A gente vai conversar sobre isso. Né? O quinto ato, Lei do Ventre Livre, e o sexto ato, Lei do Sexagenário, como é que a branquitude e o racismo, a brasileira, lidam com essas duas legislações, né? Que de algum modo pensavam em tentar colaborar com a questão da liberdade do negro em solo brasileiro, mas de todo modo e na prática não era isso que acontecia. E o sétimo ato, que é o Decreto das Imigrações Europeias, que mais uma vez a branquitude atuando, né, para evitar que uma classe média negra surgisse, que o acesso ao trabalho fosse dado a uma parcela da população que por mais de 3 séculos construiu esse país e essa nação. Né? Então, o Frei Davi é muito feliz com esse texto. É um texto interessante que eu vim aqui comentar com vocês. É um texto que a gente veio trabalhar de algum modo ele com vocês e espero que possa ajudar vocês a entender um pouco melhor essa discussão. Esse texto é um texto em PDF que a gente vai soltar nas redes também, nos grupos, e que a gente depois vai abrir um fórum para a gente fazer esse debate. Mas vocês podem comentar aí nos comentários do vídeo, no canal do YouTube também, porque a gente pretende aproveitar o máximo de canais de interação com vocês para que nessa quarentena aí, durante essa pandemia, a gente não fique parado. Tá bom, gente? Muito obrigado. Completando agora 60 minutos aí, faltam 30 segundos para a gente completar 60 minutos de vídeo. E essa segunda parte eu falei que ia ser um pouquinho mais extensa, porque a gente fazer alguns comentários um pouco maiores assim e tudo mais. Mas esse é um tema 38 menos 1. Agora faltam 37 temas para a gente dar.
e todos os nossos convidados estarão aqui gravando vídeos ou dando aula para vocês pessoalmente para a gente dar conta de todos esses 38 temas aí, que são os temas de cidadanias que a gente já dividiu com vocês. Obrigado, valeu!